Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, hoje nós vamos ler o Salmos 14. O Salmo 14 fala da corrupção do homem, amém? Mas antes da gente falar sobre o Salmo 14, eu quero esclarecer uma coisa aqui para vocês. Talvez vocês tenham se perguntado aí, né, por que todos os dias eu falo somente de Salmos, né? Mas é que desde o final do ano passado até meados desse ano, lá na igreja nós fizemos uma campanha de leitura dos Salmos, todos os dias um capítulo de Salmos, e todos os dias eu trazia uma mensagem, né, para a edificação da igreja. E eu achei que foi muito bacana, eu aprendi muito, né, com essas mensagens, fui muito edificado com essas mensagens, e estou aqui trazendo para que vocês também possam participar, né, você que não está lá na igreja, que não é membro lá da igreja, mas que assiste aí o meu canal, para que você também seja edificado por esta palavra. Nós estamos aqui só iniciando, ainda tem muita coisa para ser falado ainda, e eu tenho certeza que num momento ou outro você vai, né, se encaixar nessa palavra e Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Amém, queridos? Então hoje, o Salmos capítulo 14, um salmo de Davi, e diz assim, verso 1: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais os conselhos dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Glória a Deus, né, queridos? Interessante é que no verso 1 aqui do capítulo 14 de Salmos, ele começa dizendo assim, olha, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ele começa falando aqui do nécio, né? Quem é o nécio, querido? O nécio é aquele sujeito ignorante, né? Aquela pessoa sem conhecimento nenhum, aquele sujeito estúpido, incompetente, incoerente, aquele sujeito arrogante, né? A palavra nécio, querido, ela é derivada do latim nécios, que significa não saber ou ignorar. Sabe aquela pessoa que você quer dar um conselho para ela, ela não quer ouvir? Você quer dar um ensinamento para ela, ela não quer saber? Você quer falar de Jesus para ela, ela não quer tomar conhecimento, ela não quer participar, ela se acha autossuficiente, né? É aquele cara totalmente incrédulo, né? Aquele cara que ele não crê em nada, ele não quer saber de nada. Ele quer viver a vida dele ali do jeito que ele tá bom. Ele não quer crescer, ele não quer expandir, ele não quer melhorar de vida, ele não quer mudar de vida. É aquele sujeito brutão, aquele totalmente ignorante, né? O nécio, queridos, ele vive como se não precisasse de Deus ou como se Deus não existisse para ele. E por causa disso, né, por decidir deixar o Senhor fora da sua vida, o nécio ele tem o seu interior cada vez mais consumido pela corrupção e pela insensatez. O nécio, querido, ele possui um entendimento equivocado de que Deus é indiferente ao comportamento humano e isso o move a praticar seus pecados deliberadamente. Ele não crê, né, que Deus tem prazer no ser humano, na vida das pessoas. Ele vê Deus como um sujeito totalmente estranho, como um ser totalmente estranho, indiferente, né, que não participa da nossa vida. O nécio tem essa visão de Deus. O pior de tudo isso é que sem a direção de Deus, o nécio caminha para a destruição eterna e ele nem se dá conta de que ele corre esse perigo. No verso 2 do capítulo 14 de Salmos diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento
e buscasse a Deus. Amados, Deus, ele busca por pessoas que tenham interesse em conhecê-lo verdadeiramente e que queiram fazer aliança com ele. Se você se voltar para Deus, se você buscar a Deus, se você manifestar o desejo de andar com o Senhor, Ele contempla a sua face, Ele se aproxima de você, Ele se permite ser conhecido por você, querido. Quando Deus encontra essa pessoa, Ele quer enchê-la com seus pensamentos e também quer direcioná-las de acordo com a sua vontade. Ele vai mudar o caráter da pessoa. Deus vai transformar a vida daqueles que querem andar na sua presença, que querem fazer uma aliança com Ele. A intenção de Deus é fazer dessa pessoa uma prova viva de seu poder neste mundo. No verso 3 a palavra diz assim, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Queridos, Davi, ele anseia pelo estabelecimento do reino de Deus, porque ele sabe que quando conhecemos a verdade, que somos libertos do pecado e da imoralidade. O próprio apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, ele fala desses versículos no verso do capítulo 3, o verso 10, ele diz assim, Romanos capítulo 3, o verso 10, o verso 12, ele diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A partir do verso 13, verso 18, o apóstolo Paulo, ele vai continuar falando dos adjetivos de uma pessoa moralmente corrompida. Ele diz assim, a partir do verso 13, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha e áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Queridos, presta atenção. A corrupção, ela é como uma doença que se instala no indivíduo. Ela se enraiza na pessoa que se deixa corromper ou que corrompe outros. A corrupção, querido, ela leva o sujeito à autodestruição. A pessoa corrupta, ela perde o caráter, ela perde a confiança e perde principalmente o temor de Deus. Nós, queridos, como seres humanos, nós naturalmente já nascemos corruptos por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, lá no jardim do Éden, ele se fez pecador e com isso nós recebemos dele, essa natureza pecaminosa. Então nós temos o caráter corrupto, nós já temos o caráter corrupto. Quem que vai trabalhar isso na nossa vida? Quem que vai limpar, da nossa vida essa corrupção hereditária da parte de Adão? A palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, do 12 ao 21, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o pecado e a graça. Ele vai falar da diferença entre o pecado e a graça. E ele diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida.
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, ele está falando que através de Adão entrou em nós o pecado, entre outras coisas, a doença, a morte, né? E muitos morreram, muitos sofreram por causa disso, mas que Jesus Cristo, ele veio para nos redimir desse pecado, para nos transformar e fazer de nós uma pessoa diferente. Então, amados, olha, a corrupção humana, ela pode e ela deve ser trocada pela graça salvadora de Jesus Cristo. Né? Lá em Colossenses capítulo 2, o verso 14, diz assim, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que acontece? Quando Adão peca, nós nos tornamos pecadores e sobre a nossa vida existe uma condenação eterna. Né? Nós já nascemos direcionados a morrer a morte eterna, passar a eternidade na escuridão. Porém, Jesus, ele vem e ele com a sua vida, ele derrama o seu sangue, ele entrega a sua vida na cruz em nosso lugar pelo nosso pecado. Ele morre na cruz pelo nosso pecado. Com isso, ele nos dá acesso ao reino de Deus. Ele nos dá acesso à vida eterna. Existia sobre a nossa vida uma dívida de pecado, que chamamos de cédula. O Senhor Jesus, com a sua morte, ele risca essa cédula. O que ele faz? O termo riscar quer dizer o quê? Ele anulou esse pecado. Ele anulou essa dívida. Ele comprou essa dívida em nosso lugar. Ele agora é o dono da nossa vida. E como que ele faz isso? Na cruz. Quando ele morre na cruz, ele anula o pecado eterno sobre a nossa vida. E aí lá em Romanos 8, no capítulo 1, diz assim, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, para que você seja salvo, para que você receba o reino de Deus, para que você possa morar na eternidade com o Senhor Jesus, o que você precisa é se livrar desse pecado. Jesus, ele morreu na cruz pelo seu pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Qualquer pessoa que se voltar para Deus e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, esse será salvo. Qualquer pessoa. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que se chegar a ele será bem recebido no seu reino. Só que isso não acontece, queridos, naturalmente. O que você precisa é ir para a cruz, você precisa ir para Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa se decidir por Jesus para receber dele a salvação, para receber dele a vida eterna, para que você seja liberto dessa corrupção moral que vem sobre a sua vida desde o dia que você nasceu. Para que você seja limpo, para que você seja curado, para que você seja transformado, para que você seja um cidadão do céu. Amém? Deus te abençoe. Peço que, se você tiver gostado desta mensagem, que você compartilhe com outras pessoas, que você coloque aí no status do seu WhatsApp, para que você dê o seu like, né, para que você faça comentários, né, me ajude a divulgar, me ajude a espalhar essa mensagem. Pode ser que alguém não conheça essa palavra, pode ser que ele esteja precisando de ouvir essa palavra nesse dia e você vai abençoá-lo com certeza. Amém? Nós nos encontramos no próximo vídeo. Deus te abençoe.